Vamos ver agora o sistema de presa-predador e as equações de Lotka-Volterra. Essa aula vai ser separada em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver o modelo de presa-predador de Lotka-Volterra e na segunda parte, o modelo de presa-predador com extrativismo. O modelo de Lotka-Volterra ficou assim conhecido porque foi desenvolvido de forma independente por Alfred Lotka e por Vito Volterra em meados da década de 1920. E uma das motivações foi um trabalho que estava sendo desenvolvido por um biólogo marinho italiano, Umberto d'Ancona, que estava analisando alguns dados sobre peixes que eram vendidos nos mercados de Trieste, Fiume e Veneza entre 1910 e 1923. Durante o período de guerra, que foi de 1914 a 1918, a pesca havia sido suspensa no Mar Adriático e Umberto d'Ancona observou que havia ocorrido um aumento da frequência relativa de algumas espécies de peixes e a redução na frequência relativa de outras espécies. O que acontecia, o que os dados mostravam é que a frequência de alguns predadores, como tubarões e raias, aumentara durante os anos de guerra e depois, com o aumento da pesca, houve uma diminuição dessas espécies, né? E o que acontecia com as presas, que eram outros peixes, a frequência seguir um padrão inverso, né? Diminuindo durante os anos de guerra e aumentando posteriormente. E Humberto d'Ancona estava noivo de Luisa Volterra, que era uma ecologista, filha de Vito Volterra, um famoso matemático italiano da época. Então d'Ancona contou essa história para o Vito Volterra e o Vito Volterra escreveu um par de equações diferenciais para descrever o sistema. Então aqui estão os dados observados por Humberto d'Ancona. Então a gente nota que no período de guerra, de 1914 a 1918, a proporção, a porcentagem de seláqueos, né, tubarões e raias, aumentou nesse período e depois, com o final da guerra, a porcentagem de seláqueos começou a diminuir. Aqui é uma tabela sobre diferentes tipos de interações ecológicas. A linha que interessa para a gente é essa aqui. Então, o que nós vamos ver no modelo de hoje é o modelo de predação. E a predação é uma interação ecológica que favorece uma espécie em detrimento de outra, ou seja, o predador explora a população de presas. E essa é uma relação que é semelhante ao que acontece no parasitismo, que nós vamos ver nos modelos das próximas aulas, em que um parasita explora uma população de hospedeiro, ou seja, essas relações elas são positivas para uma espécie e negativas para outra espécie. No caso do modelo de presa-predador, se a gente raciocinar em relação ao tamanho relativo da população de presas e da população de predadores, nós vamos ver que se a população de presas aumenta, como vai haver mais alimento disponível, isso pode gerar um aumento na população de predadores. Com o aumento da população de predadores, aumenta a predação e isso gera uma redução na população de presas. Com a redução da população de presas, há também uma redução na população de predadores, já que o alimento disponível diminui, né? E aí, com a redução da população de predadores, isso pode favorecer um aumento na população de presas e assim por diante. A gente tem um ciclo de oscilação das populações de presas e predadores. Aqui está um exemplo de duas populações, né? São dados de duas populações de ácaros, né? Sendo que uma das espécies de ácaros era uma espécie predadora e a outra espécie era uma espécie do tipo presa. E aí a gente nota que quando a população de predadores aumenta, isso gera uma diminuição na população de presas. Com a redução da população de presas também é uma diminuição na população de predadores. Com a população de predadores diminuiu, isso favorece um aumento na população de presas. Aí aumenta a quantidade de presas disponíveis e os predadores aumentam e assim por diante. As duas populações vão oscilando com uma diferença de fase.
E aqui um outro caso, esse aqui é um caso de lebres e linces, então o predador é o lince e a lebre é a presa. E aqui uma observação, esses dados são bem conhecidos na literatura, né? Aqui tem essa população que está em verde, é a população de lebres, e a que está em vermelho é a população de linces. E a gente nota que elas oscilam, né, com um certo deslocamento de fase entre elas. Bem, o modelo então que foi proposto por Lotka e por Volterra é um modelo do seguinte tipo: eles definiram um certo número de presas num certo tempo, então a gente vai chamar isso de n de t, então esse é o número de presas no tempo t. P de t vai ser o nosso número de predadores no tempo t, né? E as suposições são de que, na ausência de predadores, a população de presas cresce de forma ilimitada. Então a gente vai ter dn dt igual a Rn, né, R que multiplica n, onde R é a nossa taxa de crescimento da população de presas. E uma outra suposição é de que, na ausência de presas, a população de predadores diminui a uma certa taxa natural, uma taxa m, né? Tanto R quanto m são taxas positivas. E aqui no caso, então, o dPdt, que seria a variação da população de predadores, seria igual a menos m, que é essa taxa de mortalidade natural, né, que multiplica a população de predadores. Bem, o efeito da predação depende da probabilidade de que uma presa seja encontrada por um predador, né? E o aumento da população de predadores vai ser proporcional ao consumo de alimento. Então, essas são as suposições que o Volterra fez para elaborar o modelo, né? Colocando isso numa forma de equação, o modelo fica dessa forma. Então, a população de presas, na ausência de predadores, cresce, né, de uma forma exponencial, que seria esse Rn, mas vai decrescer com o encontro entre presas e predadores. Então aqui nós temos o N das presas e CP, então, seria uma espécie de taxa de mortalidade por predação. E aí o que a gente nota nesse tipo de modelo é que a frequência de encontros entre presas e predadores é proporcional ao número de presas e ao número de predadores. Isso é o que a gente chama de lei de ação de massas. E o mesmo aqui para a população de predadores. Então, a população de presas ela diminui, né, de forma proporcional ao produto NP. E a população de predadores aumenta de modo proporcional ao produto NP. E nós temos aqui uma taxa B relacionada ao efeito positivo da predação para a população de predadores. Então, B que multiplica N seria uma espécie de taxa de crescimento por predação. E aqui o termo de mortalidade dos predadores. Então, esse sistema simples de equações diferenciais que é conhecido como modelo de Lotka-Volterra para presa predador. Se nós estudarmos os pontos de equilíbrio do modelo de Lotka-Volterra, nós vamos verificar que basta tomar o dN/dt e o dP/dt igual a zero no ponto de equilíbrio, que é n estrela e p estrela. Se nós resolvermos essas duas equações, nós vamos obter os seguintes pontos de equilíbrio. Ou a população de presa e a população de predadores são iguais a zero, esse seria o equilíbrio trivial, nós não teríamos nenhuma das duas populações, né, no equilíbrio. Ou então, a população de presas no equilíbrio fica m sobre b e a população de predadores fica r sobre c, né? Essa dedução a gente vai ver num vídeo específico, mas aí tem esse é um resultado interessante, porque o ponto de equilíbrio das presas depende de taxas que estão relacionadas à equação dos predadores. E o ponto de equilíbrio dos predadores depende de taxas que aparecem na equação das presas. Isso tem a ver com o acoplamento das duas populações que aparecem nesse sistema de equações diferenciais, né? Então, apesar de aparentemente contraintuitivo, isso tem a ver com a maneira como o modelo está formulado, né?
Então, para interpretar por que que isso acontece, basta que a gente observe que quando há presas, ou seja, n igual a zero, os predadores mantêm essas presas sob controle quando a taxa de crescimento das presas é igual à taxa de mortalidade por predação. Então, é por isso que o ponto de equilíbrio para os predadores, que é R sobre C, né, é, depende dessa taxa de crescimento de presas e depende da taxa de mortalidade de predação. No caso dos predadores, né, quando há predadores, o número de presas deve ser suficiente para fazer com que a taxa de crescimento por conta da predação, que é esse Bn, seja igual à mortalidade dos predadores, né, fazendo com que a população de predadores persista. E aí nós vamos chegar ao equilíbrio da população de presas, que é esse M sobre B, que depende justamente dessas duas taxas, né? O B, que tem a ver com a predação, e a mortalidade M dos predadores. Quem tiver interesse em variar essas taxas, né, B, C, R e M, tem um simulador que é um applet em Java que está disponível nessa página aqui do VPS. Então é www.vps.fmvz.usp.br/promate e tem lá o modelo de lógica Volterra e é possível variar as taxas e ver qual que é o comportamento. Então aqui a gente nota nesse gráfico, o que está em azul seria a população de presas e o que está em vermelho seria a população de predadores, né? Isso resolvendo numericamente aquele sistema de equações diferenciais para presas e predadores. Então a gente nota que está em azul a população de presas e o que está em verde aqui é a população de predadores. Se a gente fizer um plano de fase colocando a população de predadores em função da população de presas, nós vamos notar que o que aparece no plano de fase é uma figura desse tipo aqui. Então, à medida que a população de presas vai aumentando, né, isso faz com que a população de predadores aumente, mas aí, quando a população de predadores aumenta, isso gera uma diminuição da população de presas. Com a redução da população de presas, a gente tem uma redução da população de predadores, né? E aí, quando a população de predadores diminui, a população de presas começa a aumentar e assim por diante. Então, no plano de fase, se a gente colocar a população de predadores e de presas aqui, a gente tem uma figura desse tipo. O ponto de equilíbrio, que é R sobre C para predadores e M sobre B para presas, fica aqui no centro desse ciclo, né? Desse ciclo. E esse ponto de equilíbrio é conhecido como centro. Então, não é um ponto, não é um ponto de equilíbrio do tipo foco, é um ponto de equilíbrio que é conhecido como centro. Portanto, as populações oscilam em torno desses valores aqui, né? R sobre C para predadores e M sobre B para presas. Bem, e assim a gente encerra então essa primeira parte da aula sobre o modelo de lógica Volterra.